Irmãos, essa mensagem, eu quero ser bem breve, foi uma das mensagens que o Senhor, quando eu estava passando um percalço muito grande da vida, na verdade, o Senhor não me deu essa mensagem quando eu estava passando isso, mas o Senhor me fez lembrar o que estava acontecendo comigo, um tempo em que eu estava dentro da casa do Senhor, porém dentro da casa do Senhor eu estava afastada daquilo que Ele queria para mim. E eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor me deu essa mensagem, que tem por título A Mulher Encurvada. E essa mensagem para mim, irmãos, ela me fez entender muitas coisas, de que as situações, às vezes, que a gente fica enfermo, muitas vezes pode ser o próprio inimigo que nos coloca enfermo, né? Aqueles que ainda não estão imbuídos naquilo que o Senhor quer, porque quando nós estamos imbuídos naquilo que o Senhor quer, o inimigo ele não tem poder de tocar em você. E se ele tocar, é porque foi permissão do nosso Deus. Porque todos nós conhecemos a história de Jó. Quando o inimigo quis tocar em Jó, ele pediu permissão a Deus para tocar na vida de Jó. Então saiba que o que acontece na sua vida, que seja ruim, seja bom, saiba que é permissão do Eterno. Eu não sei se a permissão do Eterno é para fazer você despertar. Eu não sei se essa permissão é fazer você voltar. Eu não sei se essa permissão o Senhor está entregando para que você entenda que não é sobre a sua força, é sobre Ele. Mas alguma coisa Deus está fazendo. Deus nos está tocando essa manhã de alguma forma. E saiba que até o que acontece mal na nossa história é a permissão do nosso Mestre. E a salinha está pegando fogo, irmãos. Vai orando e dando glória, que Deus vai trabalhando naquela sala em nome de Jesus. Oh Deus. Que tem por tema, irmão, a cura de uma enferma no sábado, que diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Diga comigo, espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvado e não podia de modo algum se endireitar-se. Não podia, diga, endireitar-se. Oh, Espírito Santo. E vendo Jesus, chamou-a assim e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E após as mãos sobre ela e logo endireitou. Diga, ela logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra dos príncipes da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que ministrais a trabalhar neste, pois vinde ser curado no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, Senhor, e o Senhor lhe disse: hipócrita, no sábado não desprende a manjedoura. Cada um de vós o seu boi, o seu jumento, não o leva a beber. E não vinha soltar essa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, e que há 18 anos Satanás a tinha presa? E disse isso, e todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todos os povos se alegravam por todas as coisas gloriosas que nele era feito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te glorificar, Senhor, porque o Deus de Abraão já se encontra aqui. Ó Deus, e da mesma forma, Senhor, estamos aqui esperando uma boa palavra tua, Senhor, porque não é de mim, é sobre ti. Senhor, não é sobre a minha faculdade mental, não é sobre a minha inteligência, mas é sobre o Senhor. É sobre aquilo que o Senhor quer falar. Ó Deus, eu posso ter estudado, eu posso ter lido, mas o teu sangue, Senhor, é que purifica de todo pecado. Senhor, eu posso ter entendido até o que o Senhor quis falar comigo no pessoal, mas que é falar no conjunto, Senhor, me usa uma vez mais. Senhor, me usa uma vez mais para liberar essa palavra para o teu povo, em nome de Jesus. Se assenta glorificando. Irmãos, eu sempre digo a vocês, né, que eu amo o livro de Lucas. Um dos evangelistas, a qual não andou com Jesus, mas vai falar de Jesus de uma maneira soberana.
é um dos evangelistas que conta até a infância de Jesus. E diz os historiadores que é porque provavelmente Lucas andava com a mãe de Jesus após a morte de Jesus. E Paulo vai declarar que Lucas é um médico muito, muito talentoso e também muito amado. Lucas é um daqueles, irmãos, que vai seguir junto com Paulo, vai ser ministrado por Paulo. E quem viu o filme, Paulo, o apóstolo, vai ver o quanto Lucas fica irritado com o que Roma faz com Paulo. E todo o tempo Paulo dizendo: você merece a graça? Você é merecedor da graça? E ele diz que ele era merecedor. E ele falou: e por que eles não são merecedores? Porque, irmãos, é difícil a gente declarar a graça para aquele que está nos ferindo. É difícil nós querermos o bem sobre aqueles que nos maltratam e maltratam os nossos. Mas eu digo uma coisa para você: se porventura você está sendo colocado em alguma incógnita, se de repente você está colocado em alguma situação que você nem queria estar e está ferindo a sua alma, ore ao Senhor, irmãos, como Paulo orou pelo coração de Lucas, para que o Senhor manifeste a graça não só sobre você, mas sobre essa pessoa, porque provavelmente essa pessoa está sendo atormentada para atormentar a sua vida. E na história, no contexto que vai ser falado, Lucas é um médico que estuda numa das escolas da Alexandria, onde se era as grandes, vamos dizer, hoje uma grande faculdade de grande renome. Lucas lá esteve. Ele tinha bons relacionamentos, porque naquela época, irmão, para ser um médico, aonde se estudava em grandes lugares como esse, ele era um cara conceituado, de bons relacionamentos, até mesmo com governantes. Mas aprove o Senhor tirar Lucas desse meio e fazer dele um evangelista para a tua casa. Às vezes nós temos sonhos, temos em planos nossas faculdades. Eu quero fazer faculdade disso, quero fazer aquilo. Mas sabe que o primeiro plano que tem que ser executado na sua vida é o plano do Senhor. Você não é permitido de estudar, você não é permitido de montar a sua empresa, você não está limitado a estudar, a fazer uma faculdade. Mas uma coisa eu te digo, irmão, tudo aquilo que te afasta do Senhor, eu digo, faça uma escolha e escolha o Senhor, porque o Senhor é galardoador. O Senhor, Ele cuida do teu futuro, Ele cuida da tua casa. Eu digo aos jovens que eles não têm tempo mesmo de para algumas coisas, porque tem que estudar, tem que ser alguém na vida, tem que ter uma profissão, tem que ter um desígnio profissional. Mas, irmão, um dia eu também já fui, pode até não pensar, mas fui jovem que estudava, eu fazia como é que é o nome? Estágio. Eu ia de manhã, 6 horas da manhã para a escola, chegava em casa 11 horas da noite. Mas, irmão, dia de estar com o Senhor, meu irmão, era minha prioridade, porque eu sei quem me resgatou e livrou a minha alma de um lamaçal de pecado, me tirou de uma tristeza, de um quarto que eu ficava lá e não conseguia sair. Então sou grata a Ele. Então eu digo para vocês, quando vocês forem fazer alguma coisa na vida de vocês, faça para glorificar o Senhor, porque o Senhor, Ele cuida da tua casa, o Senhor, Ele cuida da tua vida, o Senhor cuida das suas finanças. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele é fiel conosco. Uma vez eu ouvi uma frase dizendo: mesmo eu sendo infiel, Deus é fiel comigo. Irmão, isso é mentira. Isso é mentira. Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Esse negócio de dizer, mesmo eu sendo infiel, mesmo eu não valendo nada, Deus é comigo. Não, irmão. Deus te dá livramento pela misericórdia dEle.
mas Deus não está com você. Então coloque na sua cabeça: a minha prioridade tem que ser o reino. A minha porção é o Senhor. É a Ele quem eu quero, é a Ele que eu almejo dia e noite. E eu digo, irmão, as outras coisas serão acrescentadas. Quando a gente tem tempo para o Senhor, as outras coisas, Deus arruma tempo para você resolver. Pode ter certeza disso. Eu digo porque uma vez nós estávamos passando um processo e queríamos ter um tempo a mais para o Senhor, precisava de um tempo a mais para o Senhor. Eu precisava ter aquele tempo para o Senhor, colocar ali no meu quarto, orar. Irmão, eu fiquei doente do nada. Fiquei doente. Eu fiquei com tempo. Aí há pessoas que vai dizer, ficou doente, né? Tá ruim. Não, irmão, aquela doença não foi para o meu mal, mas foi para a glória de Deus. Aquela doença me acometeve, não foi pela situação de outra coisa que não fosse o Senhor. Não, aquilo aconteceu porque eu falei para o Senhor que eu queria ter um tempo com Ele. E o Senhor me colocou lá no meu quarto. E lá no meu quarto eu orava, eu cantava, eu lia a Bíblia. E fiquei naquele tempo com o Senhor. Porque, né, irmão? Patrão não entende essas coisas. Só entende quando você está enfermo e olhe lá. Nem todo patrão entende isso. Mas vamos lá. Sobre a questão dessa mulher que havia 18 anos passando por esse problema, irmão, eu estava pesquisando sobre o processo em que essa mulher estava passando. Porque a Bíblia vai dizer que ela estava 18 anos encurvada. E eu digo, as pessoas aqui que têm, às vezes, uma crise de coluna, eu tinha muita crise de coluna no Brasil. Irmão, quando minha coluna travava, eu não conseguia mexer nem para um lado nem para o outro. Era algo surreal. E eu fico imaginando essa mulher, 18 anos, sem conseguir levantar a sua cabeça, porque tamanha dor não permitia tal coisa. Pensa você, uma pessoa de 18 anos, quem tem 18 anos aqui, irmãos? Ô, glória, Jesus. Imagina o tempo desses jovens que essa mulher estava encurvada. É o tempo que esses meninos nasceram, passaram sua infância, né? Estão crescendo e parece que tomam um chá de bambu, que não é possível. Essas crianças hoje crescem e parece até que tomaram algum negócio. E crescem, irmãos, e hoje eles têm 18 anos. Você consegue imaginar, você olha para eles e imagina o tempo que eles têm de vida, era o tempo que ela tinha de enferma. E a Bíblia vai dizer que ela tinha uma enfermidade que, ao meu ver, era uma doença degenerativa. Por que era uma doença degenerativa? Porque cada tempo que passava ela ficava pior e não encontrava solução. Ela não tinha o que mais fazer. Acredito eu que, como a mulher do fluxo de sangue, ela já havia procurado todos os lugares para achar uma resposta para sua doença. E a Bíblia vai dizer que 18 anos ela ficou curvada. E eu estava vendo que a situação de uma pessoa curvada diante muito tempo, irmão, ela só não traz problemas para sua coluna, mas traz problemas para os seus órgãos internos, porque eles vão ficando comprimidos, apertados, porque você vai comprimindo ele de uma tal forma a ponto deles trazerem a falência. E vendo alguns processos aqui, o coração, irmão, é responsável pelo ritmo, pela emoção. O pulmão é a oxigenação, é a sobrevivência do nosso corpo. O fígado, ele armazena energia, é onde tem as vitaminas do nosso corpo. E os rins, filtra o que é bom. É o central controle corporal. E todo mundo que leu um pouquinho de medicina no Google vai entender que o rins, quando para, a pessoa morre. É o último sistema a falecer a pessoa de vez. Só que você vai perceber que as doenças crônicas e paralisias, eu estava vendo um estudo, ela também causa questões psicológicas. Então todo o seu corpo estava comprometido. Não era só a sua coluna, mas era todo o seu estado físico.
E não digo só o seu estado físico. Eu digo também o seu estado social e seu estado espiritual. Aquela mulher se encontra com um coração sem ritmo, sem emoção. Aquela mulher já não tem mais vontade de viver. Por quê, irmãos? A sobrevivência dela está sendo comprimida. E o que armazena energia para o seu corpo e também está aí na falência. E eu digo isso, irmão, porque eu já contei isso aqui. O meu pai, ele teve cirrose hepática. E quando ele teve cirrose hepática, e eu fui no hospital, o médico chegou para mim e falou assim: o seu pai precisa tomar X vitamina. E eu perguntei para ele, eu não lembro, acho que é vitamina K, eu não recordo. E eu falei assim para ele: mas por que ele tem que tomar vitamina K? Ele falou: porque o fígado dele não produz mais essa vitamina. E não produzindo essa vitamina, ele fica com demência. Aí eu falei: e o fígado é responsável para que você não se torne uma pessoa demente. Então, irmão, tudo está ligado uma coisa na outra. Todo o processo do seu corpo está ligado um ao outro. Então, meu pai tomava aquela vitamina, e como ele estava sendo, como é que se diz, né? Só tomando, irmãos, a vitamina, o que acontece? Não era mais o seu fígado que produzia. Mesmo assim, meu pai já estava começando a ter uns lapsos de memória. Às vezes, no final, já estava falando coisa com coisa. E então, a gente percebe que a energia e as vitaminas dele estavam aí na falência. Quando nós chegamos no hospital, ele já estava com mais de 500 de glicose. E o seu rim já estava parando. E o médico falou para mim: quando chega ao estágio do rim, não tem mais jeito. Daqui agora é só Deus e Ele. Só, irmãos, que nós vamos ver em João 5, se eu não me engano, a história de um homem paralítico. E a Bíblia não diz que aquele homem estava sobre um espírito de enfermidade. Vai dizer que era uma enfermidade daquele homem. Talvez ele nasceu com aquela doença. Mas essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. E há uma diferença entre o corpo ter um problema de deficiência, porque talvez você está acima do peso. Você não, eu no caso, né? Você está acima do peso, né? Você não cuida direito do seu corpo. Você não, eu. Você come coisa que não é para comer, não é você, sou eu. É porque a palavra primeiro corta aqui. E de repente você começa a acarretar algumas coisas para o seu corpo, mas não é um espírito de enfermidade, é porque você mesmo está fazendo o seu corpo a ter problemas. Mas aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela tinha um espírito de enfermidade. Então quer dizer que o inimigo estava tocando nela com uma permissão. Ela estava sendo tocada por um espírito de enfermidade. E eu quero trazer um testemunho bem rápido aqui. Uma vez eu vi um filme, irmãos, sem não ter noção. O nome do filme é Espírito. É porque quando eu era mais nova, eu gostava de filme de terror. Depois eu entendi que esse filme de terror é tudo demônio. Mas até eu entender isso, irmão, que eu ficava abrindo um portal dentro da minha casa para ver essas coisas. E eu vi esse filme. E uma vez eu quase abortei Miguel vendo um filme desse. Por quê, irmãos? Eu levei um susto tão grande que Miguel acho que deu 3 saltos carpatos dentro da minha barriga. Por causa do Espírito 2. Porque eu não satisfeita com o Espírito 1, eu queria ver o Espírito 2. E quando eu fui ver esse filme, irmãos, havia um jovem que ele era muito requisitado. Não vai ver esse filme não, tá, irmãos? Eu vou contar a história para vocês, já vou até terminar o filme, vou dar spoiler total para você não ver. E esse rapaz, essa menina gostava dele. Só que ela nunca havia se declarado para ele, sabe? Aquele flerte, eles ficavam se olhando e ele percebeu que ela gostava dele, mas ela era um pouquinho esquisita e ele não queria se aproximar dela. De repente, ele fica amigo dessa menina, mas ele percebe que ela gosta dele e ela quer ter um relacionamento com ele, mas ele não se aproxima dela. Por quê? Porque todo mundo da escola ficava zoando ele quando ele estava perto dela.
ele, ao meu ponto de vista no filme, já estava até gostando dela, mas ele não deu essa abertura. Por quê? Porque os amigos iam curtir com a cara dele. Só que um belo dia, irmãos, essa menina ela vai para dentro de um laboratório do colégio. E dentro desse laboratório, bem resumindo, irmãos, ela é abusada por todos aqueles rapazes. E ele vê essa situação e não faz nada. Ele vai embora, deixa ela ali, e os caras curtindo com a cara dela, eles vão embora. Aquela menina chega na sua casa e se suicida. Por quê? Tamanha é a rejeição que ela sentiu da parte dele, que não fez nada, e aqueles garotos se sentiram à vontade para fazer o que queria. Só que anos vão passar, irmãos. Passa-se algum tempo e aquele rapaz tinha uma enfermidade na coluna. Só que no filme todo você não entende muito o que está acontecendo. E onde ele vai, ele não consegue. Ele é como tivesse... Ele era um rapaz de 20 anos, mas como tivesse uma estrutura óssea de uma pessoa de 80 anos. E ele não conseguia fazer muita coisa. A namorada dele sempre conversando com ele não entendia. Só que de repente, aquele espírito começa a aparecer para ele. Aquele espírito começa a aparecer para aquele homem. E ele não consegue muito entender o que está acontecendo ali. Até, irmãos, que o espírito atormenta tanto ele, de tantas dores. Para você ter uma noção, ele foi no médico, ele tinha uma estatura assim como Paulo, uma pessoa magra, esbelta. Quando ele foi se pesar, ele estava com quase 200 quilos. Quanto? Você viu esse filme? Misericórdia, esse filme. Quem viu esse filme, gente? Vocês viram esse filme? Gente, agora eu já me senti mais à vontade. Aí, eu vi, quando chegou a situação, quando ele foi se pesar, ele estava muito além do peso dele, não entendendo nada, deixou ele louco. Ele começou a ficar maluco, a ponto dele entrar numa clínica psiquiátrica. E nisso, a namorada dele vai o visitar. Quando chega lá, irmãos, aquela parte do filme que é onde vai trazer, né, a luz do que está acontecendo. Quando ela abre a porta, ele está normal, curvado assim, né? Quando a porta volta, irmão, a menina está cravada aqui, ó, no ombro dele. Na verdade, aquele espírito que estava sobre ele era o espírito da menina. É um demônio, né, irmãos? Porque um espírito volta. E eu achei aquele filme interessante mesmo, porque não era para ter visto na época, porque eu fiquei atormentada. Eu fiquei imaginando mais ou menos o que devia acontecer com essa mulher. Até o Jorge está rindo, gente. Eu fiquei até preocupada com as dores que eu tinha nas costas. Mas depois eu falei assim, eu nunca fiz essa maldade com as pessoas. Eu nunca fiz isso. Para brincadeiras à parte, irmão, só para dar uma descontraída. Mas para você entender que tem coisas, às vezes, do nosso passado, elas nos atormentam tanto, que nós ficamos enfermos, porque damos brecha para que o inimigo encontre em nós uma porta para nos deixar enfermo. Às vezes você tem uma enfermidade e não sabe de onde é. Eu digo porque, como eu falei aqui dessa menina lá da igreja, que ela tinha um espírito de enfermidade, ela tinha uma dor no estômago que não passava nem com remédio. Ela não conseguia beber água de tanta dor que ela sentia. E sabe o que faltava na vida dela, irmão? Liberar perdão. Era isso. E um tempo depois ela nunca mais, irmão, ela passava semanas e semanas gastando seu dinheiro com grandes remédios, remédio de tudo quanto era tipo, e não passava. Por quê, irmãos? Por causa de uma liberação de perdão. Por um passo em falso que a gente dá lá atrás. E a gente não coloca no altar do Senhor.
a gente não entrega a Ele, a gente fica doente, irmão. Porque a gente deixa um rombo na nossa alma para que entre o espírito de enfermidade. Mas essa manhã eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Levanta a sua mão. Todo passado, todo dejeto do passado, toda falta de perdão, todo problema familiar. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, toda falta de paternidade, toda falta de maternidade. Oh Deus, nós liberamos essa irmã e esse irmão pelo poder que há no teu nome. Senhor, que não haja mais um rombo na vida dela. Senhor, que tudo seja tapado nessa manhã. E que nada que lhe foi causado no passado, Senhor, tenha poder para mexer no teu futuro. Senhor, nós repreendemos, ó Deus. Nós repreendemos toda enfermidade hereditária. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade hereditária. Toda palavra lançada, Senhor, para os teus filhos não prosperar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã seja cortado o laço, Senhor, porque a tua palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles são livres do Senhor. Nós declaramos aqui essa manhã que nós somos livres no Senhor. E não amarra, não há nada, não há laço, não há nó que possa nos prender ao nosso passado, porque o Senhor nos libertou com seu sangue carmesim, nos lavou e nos purificou. E hoje somos alvos. Somos alvos. Somos alvos como a neve, porque o Senhor nos libertou da tormenta do nosso passado. Ela não tem poder, ó Deus, para colocar em nós os seus dejetos e trazer sobre nós todo o mal. Nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que as mulheres, na verdade os historiadores vão dizer que as mulheres elas não tinham de posse estar no mesmo lugar que alguns das sinagogas, principalmente aqueles que eram deficientes. E a Bíblia diz que quando aquela mulher vai entrando no ambiente de adoração, aonde Jesus ensinava a sua palavra, Jesus olhou para ela e falou: mulher, irmãos, imagina quantos estavam na sinagoga. Imagina quantos homens, imagina quantas mulheres estavam ali. A Bíblia chega a dizer não, os historiadores vão dizer, irmão, que havia um véu dentro do templo, que é onde ficariam as mulheres longe dos homens. Então essas mulheres praticamente ficavam muito atrás aonde Jesus estava ensinando. Mas saiba que Jesus encontra onde você está. Você pode até estar escondida por algum motivo, mas o Espírito Santo te achou essa manhã e te alcançou e está dizendo: livre está desse espírito de enfermidade. Livre está desse espírito de enfermidade, porque nessa manhã o Espírito Santo libera sobre ti a porção dobrada do teu Espírito Santo, aonde você vai encontrar força para a semana, para o mês, para o ano, porque é ano de romper no Senhor, e já estamos rompendo, quer o diabo ou não, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro. Oh, glória a Jesus. Só que a Bíblia, e eu estou terminando para a glória de Deus, como diz a minha pastora sempre fala, não fala esse negócio que está terminando, que a gente nunca termina. Mas eu estou terminando, irmão. A Bíblia diz que quando o Espírito é liberado sobre ela pela palavra do Mestre, a Bíblia vai dizer que ele não pegou ela e levantou.
A Bíblia diz que ela se endireitou, partiu dela, se colocar de pé. Entenda uma coisa, a palavra já foi liberada para você nessa manhã. O que importa é você endireitar-se e colocar-se de pé. Porque a parte de Deus Ele faz, mas a sua é você que tem que fazer. Não espere que o Espírito Santo te carregue no colo, porque Ele não vai, irmãos. Eu digo até que Ele carrega no colo em casos específicos, aonde Ele está nos ensinando mais situações que nos foram causadas, seja lá qual for, até mesmo que nós procuramos ali viver. Saiba que o se endireitar vem de mim e de você, porque é necessário que nos posicionemos nessa manhã, para que o Espírito Santo possa fazer aquilo que Ele quer fazer. E a Bíblia vai dizer que muitos da sinagoga vão indagar o Senhor. Por quê? Como cura no sábado? Como faz isso? Você tem o tempo todo, tem a semana inteira e decide, Jesus. Porque para Deus Ele quebra protocolo para encontrar a mim e a você. Não tem dia certo, irmãos, é hoje, é domingo de manhã. Às vezes você está esperando a resposta para amanhã, mas a resposta de Deus é hoje para você. Se endireita, porque eu, Senhor, colocarei um caminho novo para você. Já tem um caminho novo para você. Já tem um caminho preparado para você. Então, se coloca sobre os seus pés, você que tem promessa. Porque, irmãos, Ele vai dizer, engraçado. Eu, na minha versão carioquês, engraçado, né? Vocês fazem tudo para os animais de vocês, para que eles não morram, para que eles comam, para eles vivam bem. Não importa o dia, pode ser sábado. E por que eu, o Senhor, não ajudaria uma filha de Abraão? Sabe quem eram os filhos de Abraão? Eram aqueles que tinham promessa. Você tem promessa, irmãos? O Senhor te prometeu algo? Fica sobre os seus pés. Se endireita aí, sacode essa poeira. Vai batendo e diga assim: aqui não mais, Satanás. Aqui não mais, Satanás. Aqui não mais, Satanás. Eu me endireitei. Eu me coloquei de pé. Foi Ele que me chamou. Eu tenho uma promessa, e não há quem possa travar sobre mim aquilo que já está liberado. A palavra foi liberada, ela está sendo liberada sobre ti. Receba do Senhor nessa manhã. Vai glorificando, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. E bata sobre o seu pé, sacode. Vai marchando aí, irmão, vai sacudir nesse pé e dizendo: aqui não, aqui não, aqui não, Satanás, não mais, não mais, não mais. Diga pra tua mente: não mais, não mais, na minha mente não mais, no meu coração não mais, no meu coração não mais, porque eu sou casa, eu sou o templo, eu sou a tenda que Ele habita, eu sou um lugar preparado para o Espírito Santo trabalhar. Irmão, é profético, é profético. Você vai fazer assim com o seu pé. Você vai fazer assim com o seu pé e é profético. Bata sobre o seu pé. Há um exército se preparando nessa igreja. Marcha, marcha. Há um exército preparado nessa igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra uma igreja unida que ora, que busca, tem o coração lavado, tem a mente sarada nele. Marcha, 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 marcha. Enquanto você marcha, irmãos, tem coisa sendo liberada para sua casa. A sepultura sendo fechada nessa manhã. A
está sendo jogada por terra. A porta se abrindo, irmãos, porque enquanto você marcha, o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando. Trabalha. E marcha. Marcha nele, marcha. Ei, andará, subir e andará. Saiba, irmãos, o inimigo tem que entender que essa igreja entrará marchando no céu.